Porque hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, um assunto polêmico também, não era para ser, mas muitas pessoas colocam polêmica em cima dessa egrégora, que é uma egrégora maravilhosa, com muita sintonia aí no plano espiritual, que é o assunto magia de Pombagira. Nós já estivemos aqui com a Kelly, da nossa convidada de hoje, e ela está retornando ao nosso podcast para falarmos sobre esse assunto. Então, seja muito bem-vinda, Kelly. Não, obrigada pelo convite, Fael. Obrigada, Mihael, também, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. E é um assunto, como você falou, né, polêmico e que a gente precisa esclarecer muitas coisas também sobre essa egrégora, sobre essa falange, sobre esses trabalhos, né? Até mesmo para que possa trazer um direcionamento maior para as pessoas, né? E também fazer com que as pessoas tenham o entendimento e também possam se beneficiar dessa energia, né? Então, quanto mais conhecimento a gente leva para as pessoas, mais essas pessoas vão poder se conectar com essa força, que, na verdade, é mais uma força ancestral do que necessariamente uma força religiosa ou uma força de correntes, né? Como as pessoas chamam. Perfeito, é importantíssimo, e as pessoas elas têm muita restrição, até mais do que com Exu. A gente Uhum, conversou sobre isso uma vez. É sim. uma restrição, é um pé atrás com a palavra pombagira, com a palavra bruxa. Aham, Foi demonizado, acho que desde da época da Inquisição, né? uhum, Pessoas sensitivas eram demonizadas e ficou sim. só essa alcunha aí que a gente precisa, agora com a tua ajuda aqui no programa, desmistificar, né? É, exatamente. Então, assim, as mulheres em si, a composição feminina em si, né, essa energia feminina, ela sempre teve um papel muito importante no que diz respeito à intuição, à espiritualidade, né? Se as pessoas que assistiram o filme Tenda Vermelha têm uma noção de como era, por exemplo, antes de Cristo, né? Que as mulheres se reuniam, que elas eram responsáveis pelo momento da plantação, pelo momento da colheita, quando é que deveria plantar, por exemplo, o arroz, o trigo. Quem sabia de tudo isso eram as mulheres, porque elas sabiam como funcionava o ciclo da lua, né? Então essas mulheres, elas adoravam o quê? A grande deusa, a grande mãe. Os altares dessas mulheres eram compostos ali por conhecimentos ancestrais, porque a mãe passava para a filha, a avó passava para a neta, e esse conhecimento ele vinha tomando formas e proporções. Então, bem na época antes de Cristo, já existiam essas práticas de adoração à lua, às deusas, e essa prática era muito feminina. Nessa época, os homens ainda não interferiam nessa prática. Então, as mulheres eram a bússola, por exemplo, da agricultura, né? E quando veio a época pós-Cristo, onde eles pegaram a palavra e falaram: essa palavra é a única, né? Lembrando que Cristo não é esse Cristo que a igreja prega, Cristo, ele sempre foi livre, então ele transitava por vários conhecimentos, né? Então, depois que veio essa época de Cristo, que o homem quis assumir o papel do Todo-Poderoso, né, do dono da palavra, ele começou então a pensar o seguinte: as mulheres que eram fortes, que estavam do lado de Cristo, nós precisamos fazer o quê? Diminuir essas mulheres, né? Por isso que Maria Madalena, ainda entrando também um pouco nesse conhecimento de Maria Madalena, por isso que Maria Madalena foi taxada como prostituta, né, como mulher endemoniada, porque ela não era o quê? Submissa. Então, eu acredito que essa questão das bruxas, dessa questão do medo das bruxas, veio exatamente dessas falas, dessas vivências, né? Onde tentou-se de qualquer forma diminuir a presença da mulher na família, né? Não é nenhuma coisa
que hoje a gente fala machismo, não é isso, né? E nem muito menos é feminismo. Eu acho que a gente precisa tirar um pouco essas palavras desses conhecimentos. Por quê? Porque era aquilo que se tinha na época, era o conhecimento que eles tinham na época, né? Então, quando chegou e falou, se você não adorar o único Deus, você é uma pessoa que serve ao diabo, porque também a gente tem que entender que o diabo é uma figura criada pela igreja, né? Porque daí quando você começa a entender um pouco mais sobre Lúcifer, né? Sobre alguns outros deuses, tudo isso você acaba percebendo que dentro da humanidade precisa ter o certo e errado, o bem e o mal, né? Então, se Deus é bom, se Jesus é bom, quem será a figura do mal em tudo isso, né? Então, como as mulheres tinham todo esse conhecimento e depois de Cristo, eles, de alguma forma, abafaram ali a presença feminina das pregações, né? Porque Maria, Madalena, todas elas tiveram que fugir, porque elas foram perseguidas, né? Então, a mulher que levanta a voz, a mulher que fala, ela não é uma mulher submissa. Logo, ela não serve a Deus, porque a palavra de Deus diz isso. Então, ela é uma bruxa, né? E uma bruxa pode ser boa. Pode ser boa. Na verdade, a maioria das coisas que se faz dentro da bruxaria, dentro da feitiçaria, por exemplo, são boas magias. Quem faz a maldade, quem pede a maldade é o ser humano. Uhum. Então, assim, uma bruxa e uma feiticeira, ela sempre vai cuidar dos seus primeiro e depois ela vai cuidar dos outros, né? A gente tem que entender que a questão do conhecimento é muito humano. É a mesma coisa das doses, né? Se você come uma colherzinha de açúcar por dia, sua saúde vai ficar ok. Mas se você come 10 colherzinhas de açúcar todos os dias, você vai desenvolver uma doença, né? Então, é o excesso. Então, tudo aquilo que é em excesso, tudo aquilo que se pega o conhecimento e utiliza ele apenas para o mal, por exemplo, essa pessoa ela está cometendo excessos, né? Então, acho que a bruxaria, a feitiçaria, ela começou a ser vista como essa mão que trabalha para o mal, que pode prejudicar, principalmente por uma questão de revolta, né? Olha, para eu ter determinado poder, Deus fala que o dinheiro é ruim, Deus fala que o céu é dos pobres, então quem é que pode me dar esse dinheiro, né? Digamos assim, é o lado escuro da força, digamos assim, né? Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.